Nessa noite, vamos meditar em Romanos capítulo 14. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesse texto. Romanos capítulo 14. Nós vamos ler os primeiros versículos. E vamos, nessa noite, observar o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre as diferenças de consciência. Paulo ele vem escrevendo desde o capítulo 12, aplicando os ensinos teológicos apresentados nos capítulos iniciais. Ele fala sobre a nossa pecaminosidade, a nossa depravação total. Ele fala sobre como somos salvos, como a graça redentora nos alcança. E aí então ele aplica, ele mostra as implicações dessas verdades para a nossa fé. E ele vinha falando, usando muitas vezes o recurso de citar passagens do Antigo Testamento, especialmente os mandamentos, ensinando que certas coisas são erradas por si mesmas. E nessa parte onde ele então explica ou aplica a palavra à nossa vida, ele faz questão de ressaltar que tem coisa que não tem o que discutir. É aquilo e pronto, e nós precisamos de fato cumprir e obedecer o Senhor. Porque tudo aquilo que está na palavra, tudo aquilo que a palavra de Deus proíbe, direta ou indiretamente, não deve ser feito. Não deve ser realmente praticado. Não há desacordo entre os cristãos em relação a isso, ou pelo menos não costuma haver desacordo entre os cristãos em relação a essa questão. Por exemplo, quando ele diz não adulterarás, nenhum cristão em sã consciência vai discutir se isso está em possibilidade de ser desobedecido ou não. A ordem é clara e contundente. Quando diz não mentirás, ainda que nós talvez possamos na prática agir de uma maneira diferente, mas em sã consciência nós não vamos discutir se é lícito mentir ou não, Há muitas coisas, no entanto, que a palavra de Deus não trata de forma específica, ela não proíbe de forma específica, e existem então áreas inteiras que não temos diretrizes tão claras. E aqui nós temos então, muitas vezes, algumas discussões ou alguns irmãos conhecendo a liberdade que tem em Cristo de fazerem coisas que não são necessariamente proibidas, A Bíblia chama esses irmãos que têm uma consciência mais, eu vou usar o termo aqui, tranquila, de irmãos fortes na fé. Há outros que geralmente com um conceito mais restrito sobre a liberdade cristã, eles já têm dificuldades de praticar essas mesmas coisas, entendendo que isso pode levá-los realmente a pecar, e a Bíblia vai chamá-los de fracos. E é sobre isso que Paulo está falando aqui, o uso da nossa liberdade, ou o uso da nossa liberdade em relação à consciência do outro. E nós precisamos, de fato, pensar um pouco sobre essa questão, porque muitas vezes nós temos problemas decorrentes do mau uso da nossa liberdade, da posição que nós assumimos. Por exemplo, quando os fortes veem aí os escrúpulos dos fracos, eles tendem a dizer assim, olha, não seja bobo, você é muito infantil, muito imaturo na fé. Desprezam, tratam com um certo desdém. Mas o problema também reside do outro lado. Quando os fracos veem os fortes fazendo determinadas coisas que eles mesmos, veja só, eles e não a palavra, consideram como pecaminosas, eles vão dizer assim, olha, não seja mundano, não seja tão ímpio assim, Então nós precisamos observar que Paulo, nesse texto, vai tratar dos dois grupos, os fortes e os fracos, mostrando que ambos precisam reagir de forma adequada àquilo que a palavra não apresenta categoricamente como uma proibição. E as dificuldades que surgiam naquele tempo geraram algumas divergências entre esses irmãos. Vamos ler o texto que Paulo vai então apresentar o ensino muito prático sobre o nosso dever de consciência. Paulo vai dizer assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos,
para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos orar mais uma vez. Convido o nosso irmão presbítero Danivaldo, que peça que nos abençoe no entendimento das Escrituras. Nesse momento, Pai, que a tua palavra vida será, Pai, explicada, será colocada, será, Pai, exposta, que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa estar falando diretamente, ó Pai, através do teu servo, que ele possa transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Amém. Possamos estar com os nossos corações, as nossas mentes voltadas para a tua palavra. Possamos assimilar, possamos assim entender, e possamos assim te conhecer melhor. Que possamos assim também, ó Deus, viver uma vida procurando sempre, ó Deus, a santificação. Fica com o teu servo, porque, Pai, que está sob a responsabilidade de trazer essa mensagem. E conosco também, ó Deus, para ouvir e assimilar. Em nome de Jesus, amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então observar o que Paulo está dizendo aqui. Ele trata de basicamente duas coisas práticas que causava certa dificuldade ali entre aqueles irmãos. Havia diferença de consciência entre alguns irmãos em relação às questões no que se refere a comer a carne, né? A discordância poderia ser em relação ao que deveria ou que poderia ou não ser comido, né? A carne oferecida aos ídolos, ela poderia ser aproveitada pelo cristão? Era prioritariamente essa questão inicial que era tratada aqui. Primeiro, ela era levada para cerimônias cultuais, onde então ela era consagrada aos falsos deuses, aos ídolos, ao próprio demônio. E parte daquele material muitas vezes era comercializado. E aí havia uma discussão ali entre aqueles irmãos da igreja de Corinto e também na própria igreja de Roma é levantada essa questão, conforme o texto que nós vemos. Se poderia ou não ser adquirida e ingerida essa carne, né? Alguns crentes entendiam que essa carne era boa, era suculenta, né? Era uma carne macia, gostosa, própria para o consumo, né? E de certa maneira então, ou por essa maneira, dessa maneira, eles então a adquiriam e comiam. Não viu nenhuma dificuldade em relação a isso. Outros já se posicionavam de uma maneira muito diferente. Eles entendiam que não dava para esquecer, não dava para ignorar que aquela carne tinha sido antes, né, oferecida aos ídolos. Faziam associações que os incomodavam e eles então entendiam que não deveriam comer essa carne por uma questão de consciência. Eles consideravam que seriam contaminados e até mais, que poderiam até se tornarem participantes daqueles ritos, porque elas tinham sido usadas com um fim aí não agradável aos olhos de Deus. O outro problema, nós vemos no versículo 5, quando Paulo então faz menção em relação à observância de festas religiosas, ou dias santos, né? O primeiro dia da semana era o dia do Senhor para a igreja. A igreja de Roma guardava o domingo como o dia do Senhor e o que é observado por todos os cristãos, né? Os fortes não observavam nenhum outro dia e não viam nenhum problema em relação a isso. Mas parte do grupo que adivinha do judaísmo tinha uma certa dificuldade de olhar para o sábado e não tratá-lo com uma certa diferenciação. Entendiam, e porque aquela era a história deles, era o costume deles a vida toda, né? Entendiam que aquele dia era um dia especial, então não era possível realmente tratá-lo como um dia comum. E assim também acontecia com outras celebrações, outras festas, como a própria Páscoa, né? Os fracos não se sentiam livres a ponto de tratar o sábado e essas festas como uma situação comum, como algo que não necessitava ser realmente distinto dos outros dias, né? E é sobre isso que Paulo está tratando no capítulo 14.
é a maneira como os dois grupos se portavam. Ele discute a questão e essas diferenças de consciências, revelando exatamente aquilo que Deus espera do seu povo em relação a esses casos, né? Como que nós temos que tratar, como nós devemos lidar e nos relacionar com irmãos que pensam diferente de nós. E aqui é importante fazer uma observação, vocês vão me ouvir falar sobre isso algumas vezes ao longo do sermão. Nós não estamos tratando de questões morais. Questões pelas quais a Escritura, de forma contundente e assevera, que não são lícitas. Nós não estamos tratando aqui sobre se pode ou não mentir, pode ou não adulterar, pode ou não matar. Não, não é disso que nós estamos tratando. Estamos tratando de coisas que as Escrituras não tratam de forma tão assertiva. Por exemplo, a questão da bebida alcoólica. Pode ou não pode beber? Né? A Bíblia apresenta princípios, diretrizes. Eu posso ou não posso ir num jogo de futebol? A Bíblia não vai me dizer claramente a respeito disso, mas vai apontar princípios. Eu posso ou não posso usar determinada roupa, ouvir determinada música, fazer isso ou aquilo. Então são coisas que não são claramente instruídas nas Escrituras, que nós temos princípios e que devem nos direcionar. Então é sobre essas coisas que Paulo está falando, né? E a maneira como os fortes e os fracos se comportavam, né? E como nós devemos tratar essas questões? Paulo apresenta quatro ações, e depois ele explica por que essas ações devem ser presentes na nossa vida. Então, a primeira questão que Paulo, logo de cara já diz, na abertura do capítulo, é a necessidade de nós acolhermos o nosso irmão. Veja no verso 1, ele vai se referir inicialmente, as duas primeiras questões, aos débios da fé, né? Ou sobre como tratarmos os débios na fé. Então, ele vai dizer que a primeira regra, ela é resumida exatamente nessa palavra: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Paulo está dizendo, meus irmãos, aos crentes de Roma, que eles não devem cometer o erro, né, de condenar aqueles que são fracos na fé. Aqueles que por alguma razão ainda não desenvolveram a maturidade necessária para lidar com determinados dilemas. Eles não devem ser condenados, e mais especificamente aqui, condenados por não comerem a carne. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, em vez de condená-los, vocês precisam acolhê-los. Você precisa recebê-los. Eles devem ser considerados como servos do Senhor, como crentes em Cristo, como irmãos e irmãs que devem ser respeitados, cuidados e acompanhados, né? E deste modo, recebidos com cordialidade na comunhão da igreja. Seu irmão pode ser fraco, mas ele não deixa de ser seu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Então, acolha aquele que é débil. Vocês são apenas um na fé. Escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer aquilo que é comum a nós, né? Acerca da nossa salvação, da nossa vida com Deus. No capítulo 4, ele vai dizer exatamente que nós devemos tratar os nossos irmãos com humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Ele vai dizer assim, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e um só Pai, Deus de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Paulo trata neste texto sobre a nossa unidade em Cristo Jesus. A nossa unidade na palavra, a nossa unidade como igreja, unidade essa estabelecida pelo próprio Deus e que deve ser preservada. E esse acolhimento é um meio de nós, então, praticarmos ou desenvolvermos essa unidade estabelecida pelo Senhor. Então nós temos que receber o nosso irmão com igualdade. Nós vamos acolhê-lo e não cairmos na tentação de renegá-los. Nós precisamos oferecer a esse irmão a nossa comunhão, de estarmos lado a lado deles. E, se necessário, abrirmos mão de algumas coisas que até não são lícitas, mas que de fato não são convenientes para nós. Então, a primeira postura que Paulo fala nesse trato da consciência, ou dos irmãos que estão aí com a consciência ferida por alguma coisa, e aqui especificamente, Paulo se dirige aos fortes em relação aos fracos, né, como eles deveriam se comportar com os fracos que não comiam a carne, que era oferecida aos ídolos. Paulo está dizendo, vocês devem acolhê-los. Depois, Paulo vai nos falar sobre, nessa mesma linha de forma complementar, nos versos 2 e 3, sobre a necessidade de nós não desprezarmos esse irmão. Ele continua a se dirigir aos fortes,
dizendo sobre o modo como eles devem tratar aqueles que são fracos. Veja aí, ele vai dizer assim: um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. Ele apresenta a prática, uns diz que pode comer de tudo, mas o fraco, o débil na fé, vai dizer, não, eu só como legumes. Eu não participo dessa comelança aí de carne, porque ela pode ser pecaminosa. Na verdade, eles entendiam que era pecaminoso. E o que Paulo está dizendo então para aquele que acha que pode comer de tudo? Paulo está dizendo, olha, quem come, não despreze o que não come. Meus irmãos, uma das coisas mais tentadoras que aqueles que são mais maduros na fé tendem a fazer em relação aos que são débeis é desprezá-los. É menosprezar esse irmão. Somos muito propensos a fazer isso. A ideia é, por que eu vou me preocupar com esse vegetariano se o que eu estou fazendo não é pecado? Por que eu vou deixar de comer carne se aquele irmão só quer comer os legumes deles, né? Ele come os legumes, eu como... Não é isso que Paulo está dizendo. Não despreze, não trate com desdém. Acolhei-o e não despreze. Perceba, parece que Paulo está falando a mesma coisa, mas ele está dizendo de coisas com ênfase diferentes. Não basta simplesmente eu acolher, porque eu posso acolher e de algum modo usar de desprezo. Ele está dizendo, acolha e não despreze esse irmão. Não o considere como um irmão numa condição inferior, menor ou até mesmo mais fraco. É nessa perspectiva que Paulo vai falar. Trate como um igual. Esse tipo de pensamento não pode e não deve ser considerado e praticado por nós. O desprezo é terrível. Ele fere, ele machuca. E Paulo vem ressaltar exatamente essa necessidade, então, de ao acolhermos, nós não desprezarmos o nosso irmão. Nos versos 3 e 4, Paulo muda um pouco o seu foco. Até então, as duas primeiras exortações, as regras que ele estabelece, têm a ver com o fraco na tratativa com o forte, na tratativa com o fraco. Ele agora inverte o jogo. Ele agora passa a falar em relação ao modo como o fraco deve tratar o irmão mais forte. E aí, veja que na sequência do verso 3 ele vai dizer assim: e o que não come, não julgue o que come. Bom, se o mais forte, o que come, não pode desprezar o que não come, e o fraco? E aquele que não come por dever de consciência? Como ele deve reagir em relação àquele que come? Ele também deve uma postura cristã, ele deve se posicionar de forma adequada. E a palavra de Paulo a esse irmão é: não julgue. Ah, meus queridos, aqui nós somos especialistas, né? A pessoa nem acabou de terminar de fazer o seu ato, a gente já está emitindo o nosso juízo. E convenhamos, né? Em relação ao outro, a gente tem um juízo assim que é ferrenho, é duro, é pesado. Paulo sabe da nossa tendência, ele conhece a si e também os seus irmãos que são pecadores. Então ele está dizendo, se você tem um irmão que come, que não se importa de comer essa carne, que isso não causa nenhum dano à sua consciência, então você não deve julgá-lo por fazer isso. Né? Ele dá esse veredito àqueles que apreciam o que ofenderia a sua própria consciência, né? A tendência seria condená-los e questionar realmente, será que para esse irmão tem salvação? Porque olha aí, se diz crente, mas está fazendo essas coisas, está comendo carne sacrificada a ídolo. Eu volto a dizer, não estamos considerando aqui, não é o foco de Paulo, uma abordagem em relação às questões morais, que de forma contundente são proibidas pelas Escrituras. Ele dá 2 exemplos para ilustrar. O primeiro deles aqui em relação à carne, é sobre isso que ele está falando ainda. Está dizendo, não tem nenhum problema comer a carne. Então, se o irmão come, você que não come por dever de consciência, não julgue o seu irmão que está comendo. Porque ele não está errado. Ele não está cometendo nenhuma transgressão à palavra de Deus. Ele não está ferindo os mandamentos do Senhor. Então, deixa ele comer em paz. Você não quer comer? Fica aí de boca fechada. Continue comendo aí os seus legumes, né? Como o próprio verso 2 vai dizer, né? Então, esses irmãos devem se lembrar de que Deus recebeu esses irmãos que comem essa carne, né? E ele não pode ser tentado ou deixar-se levar pela tentação de criticá-los, de julgá-los, né? Então, esse é um ponto também importante. Então, veja, temos que acolher, temos que agir sem desprezo e não podemos julgar. Na sequência, Paulo fala no verso 5 sobre uma outra
postura. Ele introduz o assunto agora em relação à guarda dos dias e das festas, e ele vai concluir esse versículo dizendo assim: cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Um crente considera que alguns dias são mais importantes do que outros. Ele vem dizendo. Outros vão dizer que todos os dias são iguais. Tem lá o dia do Senhor que se distingue, né? E em vez de olhar assim com um olhar altivo, né, olhar por cima dos outros, né, Paulo está dizendo: fique totalmente convencido de que você está fazendo, que o que você está fazendo é feito com a consciência limpa. O que Paulo está nos ensinando aqui é que cada pessoa deve estar totalmente convencido de que a sua opção, a sua decisão, a sua prática não é algo pecaminoso à luz da palavra, né? Um irmão poderia, por exemplo, comer a carne, depois a consciência ficar pesada, né? Está dizendo, aí tá complicado. Se você come, coma convicto de que o que você está fazendo não é algo que vai causar dano, não é algo que vai escandalizar, não é algo que vai desonrar o Senhor. Se você não come, coma convicto de que você está comendo para glorificar o nome de Deus. Não coma convicto de que você está fazendo algo que poderia desonrar a Deus. Então, Paulo vai dizer que claramente em nosso coração, na nossa mente, nós precisamos estar seguros, bem firmados, bem fundamentados naquilo que de fato estamos propondo a fazer. E dessa maneira o apóstolo Paulo então nos encoraja a viver nossa vida de uma maneira que suporte o exame de Deus. Quando Deus esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração, nós não podemos nos autoacusar. É isso que Paulo está ensinando. Devemos viver para agradá-lo e não devemos ter nosso comportamento decidido pelo que nós imaginamos ser o ponto de vista dos outros. Nós não seremos julgados pela consciência do outro, seremos julgados pela nossa consciência e pelas nossas práticas, né? Então, Paulo está aplicando esses princípios sobre uma vida consagrada a Deus. E ele então diz como nós vamos lidar em termos de consciência. Como nós vamos tratar o nosso irmão? Ele vai dizer no verso 1, então, nós temos que acolher. Depois ele vai dizer no verso de número 3, nós não podemos desprezar o nosso irmão, não podemos julgar o nosso irmão. E ele conclui dizendo que cada um de nós temos que ter opinião bem definida em nossa própria mente. Então, são as diretrizes que Paulo apresenta e na sequência ele nos mostra, explica por que nós devemos agir dessa maneira. Por que eu tenho que acolher meu irmão? Por que eu não posso desprezá-lo? Por que eu não posso julgá-lo, né? No verso 3, no seu final, Paulo vai apresentar a primeira razão. Ele vai dizer assim, porque Deus o acolheu. Eu preciso acolher o meu irmão, eu preciso não desprezá-lo e eu preciso não julgá-lo. Por quê? Porque este irmão foi primeiramente acolhido por Deus. Ou deixa eu mudar minha fala aqui. Ele foi acolhido pelo próprio Deus. E se Deus o acolheu, quem sou eu para não fazê-lo? Se Deus não o julgou por aquilo, quem sou eu para julgá-lo? Se Deus não o despreza, quem sou eu para desprezá-lo? Veja, o que Paulo está dizendo aqui é nos apresentar um argumento de autoridade. Aquele que é maior, aquele que é superior, ele está recebendo esse irmão, que come ou que não come. Quem sou eu então para não o recebê-lo? Essa é a primeira razão abordada por Paulo aqui. Será que nós deveríamos ser mais rigorosos do que Deus em nossa postura? Será que nós temos condições de sermos melhores do que Deus naquilo que nós realmente escolhemos fazer? Se ele acolheu a pessoa de quem eu discordo, quem sou eu para fazer diferente, né? Os fortes não devem pensar que vão glorificar o nome de Deus renegando aqueles que não comiam carne. Os fracos não poderiam pensar que iriam glorificar a Deus exercendo ou aplicando em seu rigor um juízo mais firme do que o juízo estabelecido pelo próprio Deus. Eles não fariam nada para glorificar a Deus agindo dessa maneira. Então Paulo vai nos mostrar exatamente que a razão para termos essas 4 posturas é básica. Deus foi quem acolheu esse irmão, tanto o forte quanto o fraco. Paulo fala sobre outra coisa também. Veja no verso de número 6, a partir do verso 6. Ele vai nos mostrar, e aqui é muito interessante nós pensarmos no que Paulo vem falando aqui. Paulo vem apresentar agora a ideia de que o irmão que come
ou o irmão que não come, ele faz isso de modo que está considerando o Senhor. O irmão que guarda os dias, ele guarda considerando o Senhor. O irmão que não guarda, ele não guarda considerando o Senhor. Então, essa é outra razão. Veja, verso 6 ele vai dizer: quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Qual é a motivação? É o Senhor. Ele continua dizendo: e quem come para o Senhor, come. Ele faz a distinção aqui em relação aos fortes, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Percebe? Paulo não está estabelecendo aqui um juízo de valor em relação a quem está certo ou quem está errado. Ele está nos chamando a atenção para tomarmos o cuidado de entendermos que o comportamento desses irmãos, seja do grupo dos fortes ou dos fracos, conforme o texto nos apresenta, era um comportamento motivado para honrar e glorificar o nome de Deus. E é por essa razão que eu então tenho que acolher, eu não posso desprezá-lo, eu não posso julgá-lo e eu tenho que ter a minha consciência tranquila diante de Deus. Porque esses irmãos estão buscando honrar o nome do Senhor, buscando agradar o Senhor. E dessa maneira nós não podemos criticar de modo cruel o comportamento de alguém que faz tudo em sua vida para honrar e glorificar o nome de Deus. E de modo semelhante, nós não podemos desprezar esse irmão. Como nós poderíamos desprezar aqueles que vivem no temor do Senhor? É disso que Paulo está falando. A partir do verso 7, ou nos versos 7, 8 e 9, Paulo então vem nos mostrar que nenhum de nós vivemos ou morremos para nós mesmos. Ao contrário, o único objetivo, tanto na vida ou na morte, daqueles que são servos do Senhor, é de fato agradar ao Senhor. Tudo o que nós fazemos é para Ele, é por Ele que nós vamos fazer. E a razão de Cristo ter morrido é garantir o seu senhorio sobre nós. Então, Paulo vem nos mostrar exatamente essa questão de que a nossa vida é uma vida para o Senhor, porque o Senhor nos comprou para si. O Senhor morreu para que nós fôssemos de fato dele. E a terceira razão que Paulo apresenta está aí nos versos de número 4, e depois é repetida nos versos 10, 11 e 12. Veja comigo no verso 4, que Paulo faz um questionamento, Quem és tu que julgas o servo alheio? O que Paulo está nos mostrando aqui? Que esses irmãos são servos de quem? De outro. Qual é esse outro? É o Senhor. Ele vai dizer: para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Depois, no verso de número 10, Paulo vai dizer novamente: tu, porém, porque julgas a teu irmão? E tu, porque porque desprezas o teu? Veja, ele fala do julgamento e ele fala do desprezo. Ele está falando aos fracos e também aos fortes. Os dois grupos estão na mesma condição. Eles devem se lembrar que o seu irmão é servo de Cristo. Ele vive para o Senhor e ele é servo de Cristo. Ele foi comprado pelo Senhor e deve então ser lembrado de que os direitos absolutos de Cristo é que devem predominar na vida desse irmão. Seu irmão é um servo de Cristo e responde somente a ele. E Paulo vai então nos mostrar de forma ainda mais contundente de que todos, fortes e fracos, irão comparecer aonde? No tribunal de Deus. Paulo está dizendo assim: não compete a você julgar, compete a Deus, ao Senhor soberano, que exerce o seu senhorio sobre a nossa vida. A verdade é que nós iremos comparecer não um diante do outro, mas diante do próprio tribunal do Senhor. E é a Ele que nós somos responsáveis e é a Ele que nós devemos prestar realmente contas. Então, nas áreas de consciência, nenhum crente é responsável perante o outro. Nós somos responsáveis perante o Senhor. E nós precisamos entender isso. E quando eu entendo que eu devo ao Senhor satisfação, eu também entendo que o meu irmão deve ao Senhor e não a mim. E ele tem que viver para agradar o Senhor e não agradar a mim. Ele vai satisfazer o Senhor e não me satisfazer. É isso que Paulo está nos mostrando aqui. E dentro desse ensino, o máximo que você e eu podemos fazer diante de situações que nos incomodam é o quê? É exortar o nosso irmão. E eu volto a dizer, em situações que não dizem respeito às questões morais. Se tem um irmão adulterando, se tem um irmão mentindo, se tem um irmão fazendo alguma coisa que claramente nas Escrituras é apresentada uma postura diferente, nós precisamos agir. A igreja precisa agir, inclusive se for o caso disciplinando.
Agora, nas questões de consciência, o máximo que eu posso fazer é simplesmente lembrá-lo que nós iremos comparecer diante do Senhor para prestar contas. Não sou eu que devo mexer na consciência do meu irmão. Volto a dizer, não em relação às questões morais. Não em relação às questões morais. Nós precisamos de tais lembretes, meus irmãos, para que a nossa consciência esteja limpa diante de Deus e dos nossos irmãos. Mas devemos nos lembrar que nossa consciência jamais deve ser imposta como regra para o outro. É disso que Paulo está tratando aqui, da nossa liberdade. Primeira aplicação que quero fazer, então, em relação ao que nós aprendemos aqui, é que nós devemos tratar nossa liberdade cristã de forma adequada. Nós precisamos valorizá-la e precisamos preservá-la. E quando eu falo a nossa liberdade, significa que você tem que valorizar e preservar a liberdade do outro. Tem muita gente que faz coisas por aí que eu fico meio assim, falo, meu Deus, eu não sei se isso é de Deus não, tá? Mas não são coisas claras nas Escrituras. São coisas que não são apresentadas de forma tão contundente como sendo proibidas. Vou pegar o que eu já falei aqui, a bebida alcoólica. É pecado beber? Não, não é pecado. Ainda bem que tá gravando, né, Leandro? Depois ninguém vai poder falar, o pastor falou que pode beber. Eu não estou falando que pode beber, estou dizendo que não é pecado. Eu estou dizendo que a Bíblia não diz claramente que você está obrigado a se abster de bebida alcoólica. Ela vai proibir você de fazer o quê? Se embriagar. Agora, eu não sei se é aqui na frente que é um barzinho. Se vocês me verem no barzinho, o que vai acontecer? Vai ter problema, não vai? Isso vai pegar mal para a igreja, não vai? Se a igreja ou as pessoas do bairro ver qualquer irmão aqui da igreja no barzinho ali, o que vai acontecer? Vai ser motivo de chacota, de questionamentos, percebe? Eu posso beber, mas não me convém beber. Então, eu me abstenho. Ou eu posso fazer isso de forma mais reservada. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós não vamos agir para pecar ou levar outros a pecar. Quando eu bebo de forma pública, ou bebo aí sem levar em consideração esses elementos, eu posso conduzir o meu irmão ao pecado. Por quê? Se eu tenho maturidade de saber que eu posso ir até determinado limite, o meu irmão pode não ter maturidade para entender isso e se embriagar. Percebe o risco que o mau uso da nossa liberdade pode trazer como prejuízo ao outro? Então, é nessa perspectiva que Paulo está falando acerca de realmente como nós devemos nos comportar. Nesse caso, o irmão que é forte vai fazer o quê? Ele vai acolher. E nesse acolhimento, ele vai abrir muitas vezes mão do seu próprio direito, para não servir de escândalo e tropeço para a igreja. Né? A mesma coisa, como eu disse no começo, frequentar um estádio de futebol, né? Ouvir determinadas músicas e por aí vai. O próprio uso da moda, nós precisamos fazer com decência, com temor e reverência, lembrando como foi lido no texto, que é tudo para a glória do nosso Deus, agindo usando a nossa liberdade de forma adequada. Né? Isso significa que então, por dever de consciência, muitas vezes nós vamos precisar impor restrições voluntárias à nossa liberdade, no interesse e no bem, para o bem comum da igreja. Mas nós precisamos lembrar, nós temos uma liberdade em Cristo, essa liberdade deve ser valorizada e preservada. Só que essa liberdade não significa sair por aí fazendo tudo que eu quero, tudo que realmente eu desejo. Por quê? Porque eu sou um servo de Cristo, e eu me sujeito ao seu senhorio. Nós vamos celebrar agora a mesa do Senhor, e a nossa celebração é do senhorio de Deus em nossa vida, que nos traz libertação do pecado, que nos conduz realmente para o seu reino, que nos torna seus súditos. E um súdito, ele é fiel, ele é totalmente devoto àquele que é o seu Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que nós realmente venhamos a considerar a maneira como devemos nos portar em relação aos nossos irmãos. Sejam eles os fortes, sejam eles os fracos. Estejamos atentos para que a nossa relação com esses irmãos glorifique o nome de Deus.